Neste exato momento, milhares de brasileiros acima dos 60 anos estão com suas artérias silenciosamente entupidas, sem sentir absolutamente nada. E sabe o que é mais assustador? A maioria só vai descobrir quando for tarde demais, quando o coração já estiver pedindo socorro. Mas e se eu te contar que existe um segredo da medicina japonesa usado há mais de 300 anos que pode mudar completamente essa história? E o melhor, usando plantas que você pode encontrar aqui mesmo no Brasil. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro, cardiologista especialista em saúde do idoso e há mais de 12 anos me dedico a cuidar do coração de pessoas da terceira idade aqui no Brasil. E nos últimos anos eu descobri algo que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Existe um método natural comprovado cientificamente que os japoneses usam para manter as artérias limpas até a idade bem avançada. E hoje eu vou revelar esse segredo para você. Se você quer proteger seu coração de forma natural e eficaz, deixa um like neste vídeo agora. Isso me ajuda a continuar compartilhando esse tipo de informação que pode salvar vidas. Deixa eu te contar a história do seu João, de 68 anos, aposentado de São José dos Campos, interior de São Paulo. Ele chegou no meu consultório com colesterol altíssimo, triglicerídeos nas alturas e pressão descontrolada. Os exames mostravam que suas artérias já estavam com placas de gordura se acumulando, aquilo que a gente chama de aterosclerose. O cardiologista anterior tinha passado uma lista enorme de remédios. Eram 6 comprimidos diferentes por dia e o seu João estava desesperado porque mesmo tomando tudo direitinho, os números continuavam ruins. Foi aí que eu lembrei de uma conversa que tive anos atrás com uma médica japonesa num congresso internacional. Ela me contou sobre plantas específicas que fazem parte da medicina tradicional japonesa há séculos e que estudos recentes estavam comprovando os efeitos cardioprotetores dessas plantas. E o mais interessante, algumas delas crescem aqui no Brasil ou são fáceis de encontrar. Eu propus para o seu João um desafio. Além da medicação que ele já tomava, a gente ia incluir essas 3 plantas específicas na rotina dele. Nada de parar remédios sem orientação, isso jamais, mas adicionar esses aliados naturais junto com o tratamento. E sabe o que aconteceu em apenas 3 meses? Mas antes de eu te contar o resultado impressionante do seu João, eu preciso te explicar direitinho o que essas 3 plantas fazem no seu corpo. Porque não adianta nada eu te dar o nome delas se você não entender como elas protegem seu coração. Fica comigo que daqui a pouco você vai ver que isso é ciência pura, não é conversa de charlatão. Então, por que os japoneses têm uma das maiores expectativas de vida do mundo? Porque lá no Japão, especialmente na ilha de Okinawa, as pessoas passam dos 100 anos com o coração funcionando bem. A Organização Mundial da Saúde já estudou isso a fundo e a resposta está na alimentação deles, nas plantas que eles consomem diariamente e no conhecimento milenar que eles preservaram. Aqui no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre pessoas acima de 60 anos. São quase 400 mil mortes por ano só no nosso país e a maioria dessas mortes poderia ser evitada com prevenção adequada. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. A primeira planta que eu vou te revelar se chama Ginkgo biloba. Talvez você já tenha ouvido falar dela, mas aposto que não sabe o verdadeiro poder que ela tem para o seu coração. O ginkgo é uma árvore considerada fóssil vivo. Ela existe há mais de 200 milhões de anos. No Japão, essa árvore é sagrada e suas folhas são usadas na medicina tradicional desde o século XVI. Mas o que o ginkgo faz exatamente? Ele melhora drasticamente a circulação sanguínea. As substâncias presentes nas folhas do ginkgo, chamadas de flavonoides e terpenoides, funcionam como vasodilatadores naturais, ou seja, elas relaxam as paredes das suas artérias, fazendo com que o sangue flua melhor. E quando o sangue flui melhor, o coração não precisa fazer tanto esforço para bombear. É como desbloquear um cano entupido, sabe? Além disso, o ginkgo tem uma ação antioxidante poderosa. Ele combate os radicais livres que causam inflamação nas artérias. E essa inflamação é justamente o que facilita o acúmulo de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos.
Estudos da Universidade de São Paulo mostraram que o uso regular de ginkgo pode reduzir em até 30% a formação de placas de aterosclerose. Se você já conhecia o ginkgo, mas nunca usou, escreve um aqui nos comentários. Se você já usa, escreve 2. Eu quero saber quantas pessoas já conhecem esse tesouro natural. Deixa eu te contar sobre a Dona Maria Aparecida, de 71 anos, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela chegou no consultório se queixando de formigamento nas pernas, aquela sensação de dormência que não passava. Os exames mostraram problema de circulação periférica. As artérias das pernas dela estavam com fluxo reduzido. Isso é sério, porque quando a circulação das pernas está ruim, geralmente o coração também está sofrendo. Eu orientei a Dona Maria a tomar extrato de ginkgo biloba, 120 mg por dia, dividido em 2 doses. Em apenas 6 semanas, ela voltou no consultório radiante. O formigamento tinha sumido quase completamente. Ela conseguia caminhar muito mais sem sentir cansaço nas pernas. E o melhor, os exames de controle mostraram melhora significativa no fluxo sanguíneo. Agora vem a segunda planta, e essa aqui é ainda mais poderosa. Chama-se Gynostema pentaphyllum, conhecida no Japão como Gelgulan. Esse nome pode parecer complicado, mas você não precisa decorar. O importante é entender o que ela faz. Os japoneses chamam essa planta de erva da imortalidade. E não é exagero, viu? Em uma província da China, próxima ao Japão, onde o consumo dessa planta é rotineiro, existe a maior concentração de centenários do mundo. Pesquisadores foram investigar o porquê e descobriram que o gelan contém compostos chamados de penosídeos, que são ainda mais potentes que os do ginseng tradicional. O que essa planta faz pelo seu coração? Primeiro, ela regula o colesterol de forma natural. Ela aumenta o colesterol bom, aquele HDL que protege suas artérias e diminui o colesterol ruim, o LDL que entope. Segundo, ela tem ação anti-inflamatória fortíssima, protegendo as paredes das artérias. Terceiro, ela melhora a função do endotélio, que é o revestimento interno dos vasos sanguíneos. Quando esse revestimento está saudável, o risco de infarto e derrame cai drasticamente. Um estudo publicado pela Fiocruz mostrou que o Gelgulan pode reduzir em até 25% os níveis de LDL em apenas 3 meses de uso contínuo. Isso sem os efeitos colaterais das estatinas, aqueles remédios tradicionais para colesterol que muitas vezes causam dor muscular e outros problemas. E aqui está o segredo que muda tudo. Enquanto os remédios convencionais apenas controlam os sintomas, essas plantas agem na causa raiz do problema. Elas limpam, protegem e fortalecem suas artérias de dentro para fora. Lembro do seu Paulo, de 74 anos, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele tomava estatina há anos, mas vivia reclamando de dor muscular intensa. Chegou um ponto que ele queria parar o remédio porque a dor estava insuportável. Mas parar o remédio sem alternativa seria muito arriscado, porque o colesterol dele era altíssimo. Eu propus que ele começasse a tomar o chá de Gelulan, 3 xícaras por dia, enquanto a gente ia ajustando a dose da estatina aos poucos. Em 4 meses, o colesterol dele baixou tanto que conseguimos reduzir a estatina pela metade e as dores musculares diminuíram bastante. O seu Paulo ficou tão feliz que começou a recomendar para todos os amigos. Agora, antes de eu revelar a terceira planta, que na minha opinião é a mais poderosa de todas, eu preciso te fazer uma pergunta importante. Alguma vez você ou alguém da sua família já teve problema no coração, colesterol alto, pressão descontrolada ou até já passou por algum susto mais sério? Me conta aqui nos comentários a sua experiência. Eu leio todos os comentários e isso me ajuda a entender melhor o que vocês estão passando. A terceira planta é o chá verdea. Talvez você esteja pensando, doutora, mas chá verde todo mundo já conhece. Sim, você tem razão, mas eu não estou falando do chá verde comum. Estou falando especificamente do matcha, que é diferente, e vou te explicar o porquê. O matcha é feito da folha inteira do chá verde moída em pó. Quando você toma o chá verde comum, você faz uma infusão e joga as folhas fora. Mas quando você toma matcha, você consome a folha inteira. Isso significa que você está ingerindo de 10 a 15 vezes mais antioxidantes.
São as catequinas, principalmente uma chamada EGCG, que tem poder cardioprotetor impressionante. O que o mata faz pelo seu coração? Ele previne a oxidação do colesterol LDL, porque veja bem, não é só ter colesterol alto que é perigoso. O problema maior é quando esse colesterol oxida, ou seja, quando ele sofre um processo de deterioração dentro das artérias. É o colesterol oxidado que gruda nas paredes dos vasos e forma as placas. O mata impede essa oxidação. Além disso, o matcha melhora a função dos vasos sanguíneos, deixando-os mais flexíveis e elásticos. Artérias rígidas são artérias velhas. Artérias flexíveis são artérias jovens. O mateia literalmente rejuvenesce suas artérias. Estudos japoneses mostram que pessoas que tomam maia diariamente têm menos risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Geriatria já reconhece os benefícios do chá verde para a saúde do idoso, mas poucos médicos orientam especificamente sobre o matcha. E isso precisa mudar. Se você está gostando dessas informações e quer que eu continue trazendo conteúdo assim, não esquece de deixar seu like. Cada like me mostra que esse trabalho está fazendo diferença na vida de vocês. Lembro da Dona Teresa, de 69 anos, de Curitiba, no Paraná. Ela era diabética, hipertensa e tinha histórico de infarto na família. O medo dela era sofrer um infarto como o pai dela sofreu. Quando ela me procurou, eu vi que, além dos remédios, ela precisava de algo a mais para fortalecer o sistema cardiovascular dela. Eu orientei que ela tomasse mate todas as manhãs, uma colher de chá do pó dissolvida em água morna antes do café da manhã. Em 3 meses, não só a pressão dela estabilizou melhor, como o nível de açúcar no sangue também melhorou. Ela perdeu 3 quilogramas sem fazer dieta maluca. E o mais importante, nos exames que avaliamos a saúde das artérias, os marcadores inflamatórios dela caíram significativamente. Agora você já sabe quais são as 3 plantas: encoboba para circulação, dialgã colesterol e inflamação e maia para proteção antioxidante. Mas eu sei que você está se perguntando como eu uso isso? Quanto eu tomo? Onde eu compro? Eu vou te explicar tudo agora. O ginkgo você encontra em cápsulas em farmácias e lojas de produtos naturais. A dose recomendada é de 120 a 240 mg por dia, dividido em 2 tomadas. Toma uma de manhã e uma à tarde, sempre com alimento para não irritar o estômago. O Dialgulan você pode encontrar em lojas especializadas em chás orientais ou pela internet. A forma mais comum é o chá. Você usa uma colher de sopa das folhas secas para cada xícara de água quente. Deixa em infusão por 5 minutos e toma. O ideal é tomar 3 xícaras por dia, uma de manhã, uma à tarde e uma à noite. O mate você também encontra em lojas de produtos naturais ou pela internet. Mas atenção, compre maia de qualidade, porque existe muito produto falsificado por aí. O maia verdadeiro tem uma cor verde vibrante e um sabor levemente adocicado. Você usa uma colher de chá do pó dissolvido em água morna? Pode ser 1 ou 2 vezes por dia. Mas aqui está o mais importante de tudo. Essas plantas não são mágica. Elas não vão resolver o problema do seu coração se você continuar comendo errado, não fazendo exercício e fumando. Elas são aliadas poderosas dentro de um contexto de vida saudável, entende? E outra coisa muito importante, nunca jamais pare seus remédios sem falar com seu médico. Se você toma anticoagulante especialmente, precisa avisar seu médico antes de começar o ginkgo, porque ele pode aumentar o efeito do anticoagulante. Se você toma remédio para a pressão, precisa monitorar, porque essas plantas podem baixar a pressão e talvez seja necessário ajustar a dose do remédio. O meu objetivo aqui não é substituir seu tratamento médico, é complementar. É potencializar os resultados, é dar para o seu corpo as ferramentas naturais que ele precisa para se curar. Agora deixa eu voltar para o seu João. Lembra dele? Aquele senhor de 68 anos de São José dos Campos, que tinha colesterol e pressão descontrolados. Depois de 3 meses usando as 3 plantas junto com a medicação convencional, os exames dele mostraram uma melhora que até eu fiquei impressionada. O colesterol total caiu 48 pontos. O LDL baixou 35 pontos.
Os triglicerídeos que estavam em 320 caíram para 180. A pressão arterial estabilizou em 120/80, sem precisar aumentar a dose dos remédios. E sabe o que foi mais bonito? O seu João me disse que estava se sentindo mais disposto, menos cansado, com mais vontade de viver, porque quando o coração funciona bem, a vida toda melhora. Se você quer receber conteúdos ainda mais aprofundados sobre saúde natural e prevenção de doenças, considere se tornar membro do nosso canal. Com a sua ajuda, eu consigo continuar trazendo informações de qualidade como essa aqui. Olha, eu sei que tem gente que vai falar que isso é loucura, que planta não cura nada, mas a verdade é que a ciência moderna está comprovando o que os povos antigos já sabiam há séculos. Os japoneses não vivem tanto tempo à toa. Eles preservaram conhecimentos que aqui no Ocidente a gente desprezou durante muito tempo. A medicina integrativa, que é justamente essa união da medicina convencional com os tratamentos naturais comprovados, está crescendo no mundo todo. E aqui no Brasil, cada vez mais médicos estão abrindo os olhos para isso. Eu sou uma delas. Você não precisa escolher entre remédio e planta. Você pode ter os dois trabalhando a favor da sua saúde e os resultados são muito melhores assim. O remédio controla rápido enquanto a planta vai curando devagar, fortalecendo seu corpo de dentro para fora. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de ver o próximo que está aparecendo na sua tela. Lá eu vou falar sobre os 3 alimentos que você deve evitar se quiser proteger seu coração. São alimentos que a maioria das pessoas come todo dia sem saber o estrago que estão fazendo. Até a próxima! M.